Impacto artístico da arte barroca, então a gente tem principalmente o chiaroscuro, né, ou um aprofundamento do chiaroscuro, onde você tem um contraste maior em relação às obras anteriores, né, do período renascentista, ou maneirista, e você tem um contraste maior de luzes e sombra e uma descrição mais realista da forma. E o trompe-l'œil, muito usado nesse período aqui, que é uma ilusão de ótica, né, de perspectiva, muito usado nos tetos das igrejas barrocas, quando você olha normalmente bastante usado quando você vê como se fosse uma visão indo em direção ao céu. Você vê bastante nuvens, anjos, e a pessoa ela perde a perspectiva de que ela está olhando para o teto de uma igreja. Parece que ela está vendo realmente uma abertura para o céu indo em direção ao paraíso dentro da igreja, né? A gente tem nesse período aqui como um impacto da arte barroca o avanço da pintura a óleo de observação, ou seja, é durante o período barroco onde a gente tem uma descrição da matéria melhor, né? Você observa, por exemplo, no Aguadeiro de Sevilha do Velázquez, você vê que uma gota de água cai no jarro ali, e você vê esse tipo de descrição de nitidez, de realismo, a gente não vê nos movimentos anteriores. Descrição de tecido com mais realismo, né? Você vê um esforço maior em retratar metais, né? Retratar cera, retratar pele, né? Retratar os vários elementos que se via cotidianamente, madeira. A gente tem também bastante a natureza morta nesse período, né? Não é um tipo de pintura comum em movimentos anteriores. Como eu disse, um avanço da textura na pintura a óleo, ou seja, uma descrição da matéria. E a gente tem aqui também, principalmente nas pinturas do Caravaggio, figuras não idealizadas, né? E isso aqui é importante porque isso foi até um motivo de problema do Caravaggio, né? Quando os papas descobriram, os bispos, os papas descobriram que o Caravaggio estava usando prostitutas e moradores de rua como modelos para Cristo, né, e os apóstolos, eles não ficaram muito satisfeitos, né? Então, mas isso é um tipo de coisa. Quando a gente compara, por exemplo, os modelos renascentistas, por exemplo, você compara com o Caravaggio, você vê que o Caravaggio ele usa realmente pessoas comuns, certa identificação maior da pessoa do espectador médio da época com a obra em si. Na arte barroca a gente vê principalmente a estética. Então a gente tem aqui duas pinturas do Caravaggio, Michelangelo Caravaggio. A primeira é Ceia em Emaús, de 1601, e a outra é Vocação de São Mateus, pintada entre 1599 e 1600. E que a gente vai ver, primeiro a questão da teatralidade, né? Observa como que as figuras relacionadas, né, como se estivesse acontecendo um evento, né, um evento importante em que o espectador ele está participando. Você observa que a luz ela vem de um lugar muito bem definido, como característica do barroco. Nas áreas de sombra você não vê muito o plano, que ele é um pouco mais achatado, você não tem a preocupação de ter aqui nessa cena, é uma cena de interior, né, é como se estivesse em um teatro mesmo, e você... o fato de você ter uma parede ali no fundo, você não ter muita informação ali, ele força o olhar a olhar para as figuras, né, para o que está acontecendo ali, né? Você observa como que o Caravaggio ele descreve muito bem esses objetos, essas frutas, né, a ceia em si. Então observa também como que ele está usando todos os truques que ele tem dentro da manga para trazer o espectador para a tela, né? Observa que a mão desse personagem aqui está como se ele estivesse trazendo o espectador para dentro da cena, né? Observa como que existe aqui uma variedade de pose, né? Você vê uma pessoa da cadeira, você vê os abertos. Aqui na Vocação de São Mateus a gente vê a luz vindo vindo aqui dessa janela, né? A gente tem uma outra janela aqui sendo iluminada. Você vê como que a luz ela vem claramente de uma região e ela achata toda a região da sombra aqui, né? Observa como que a linha da luz ela vem direto para São Mateus aqui, né? Cristo aponta para ele e ele aponta o dedo, sou eu, né?
E aí você tem as várias figuras aqui, né? E novamente, é como se fosse um teatro aqui, como se tivesse essas figuras fazendo em cima de um palco, né? E a gente vê claramente aqui as características barrocas, principalmente quando a gente compara com movimentos anteriores. E falando em movimentos anteriores, eu coloquei aqui a pintura Conversão da Maria Madalena, do Veronese, e a Prisão de Cristo, né, do Caravaggio. E observa a diferença aqui entre um renascentista, um maneirista e o barroco, né? Observa como que a gente tem um contraste, um chiaro-oscuro muito maior na pintura do Caravaggio, né, período barroco. Aqui as vestes são menos coloridas, tem o verde aqui, por exemplo, ele é muito mais apagado. Você tem um drama, parece muito maior aqui, porque a luz ela vem, como eu disse, aqui parece que a pessoa, essas figuras aqui, elas estão em cima de um palco de teatro, em um ambiente normal, assim, bem mais iluminado, com a luz do sol e tudo. Então você imagina as pessoas acostumadas com esse tipo de pintura, e de repente aparece uma pintura daqui, né, muito mais realista, muito mais dramática, com um contraste muito maior, né? Então, quando a gente compara essas duas pinturas, eu não estou dizendo que a do Veronese é inferior à do Caravaggio, mas que para as pessoas da época, né, imagina você ver em termos de graus de realismo, de drama e de contraste, a pintura do Caravaggio é uma novidade, uma coisa muito diferente do que se tinha até então. Então aqui a Prisão de Cristo novamente, do Caravaggio junto com Narciso. Observa como que a partir daqui a gente tem uma composição bem pensada em relação aos shapes mais escuros e os shapes mais claros. Quando a gente olha o Narciso aqui, né, observa como que esses braços aqui eles escoram a pintura, né? A gente ainda tem um reflexo. Repara como que a linha d'água aqui ela está quase no meio. Então a gente tem uma leitura visual muito facilitada aqui, porque a gente tem áreas escuras aqui fazendo esse recorte negativo e uma figura centralizada, são bastante fáceis de ler. Aqui nessa cena da Prisão de Cristo, apesar da gente ter bastante figura, ter uma confusão, que ter bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, repara como que as outras figuras aqui a gente não tem muita definição aqui dos soldados em si, a gente nem vê direito o rosto deles. A gente tem essa figura aqui que está parcialmente na luz, e a gente tem as linhas todas vindo aqui em direção. Repara como que ele faz um círculo aqui em volta, né, do rosto das duas figuras, né? Repara as mãos aqui, olha como aqui é bem mais escuro. Então você tem pontos de luz aqui na imagem que faz o olho passear pela composição, mas ao mesmo tempo ele sempre volta aqui para a região. Repara como que essa figura aqui ela empurra o olhar de volta para cá, mas a gente sempre acaba voltando aqui, né? Isso aqui é uma composição absolutamente funcional para o contexto para a narrativa que o Caravaggio queria passar. Então vamos começar a ver aqui alguns pintores flamengos, que é a designação do barroco flamenco, uma região da Holanda onde ela estava sendo ocupada pelos espanhóis, né, com controle espanhol. Paul Rubens, um autorretrato dele, como que a gente tem aqui não só a preocupação com a descrição da matéria, da cor de pele, as qualidades que descrevem a matéria do tom de pele, você vê o cuidado com a descrição aqui dos pelos da barba, do cabelo, e ao mesmo tempo a gente tem aqui uns shapes bem interessantes aqui na região do chapéu, né, um contraste aqui entre claro e escuro. Aqui na descida da cruz a gente vê outra característica, temas religiosos, e observa como que as linhas aqui a gente tem nessa composição barroca, todas levam a Cristo. Observa também como que a composição barronais, né, são linhas bastante dramáticas que trazem um certo incômodo, e todas essas linhas aqui, esses posicionamentos, eles adicionam a dramaticidade da cena. A gente não tem aqui um chiaroscuro tão demarcado, né, tão intenso, mas as outras características barrocas, né, da teatralidade, né, da
a questão da cena épica, ela está aqui, ela está presente. Aqui a gente tem o Cristo triunfante, então a gente tem aqui Cristo envolto nessa veste vermelha aqui, né, com anjos em volta, figura aqui centralizada. Observa aqui o tanto de curvas que a gente tem aqui, né, nas formas, uma preocupação grande também com a descrição da pele, da musculatura, do tecido. Anthony van Dyck, não confundir com Van Eyck, pintor renascentista. O Van Dyck foi um pintor flamengo também, assim como o Rubens, que é de 1628, e Sansão e Dalila, pintado entre 1628 e 1630, também retratando aqui temas bíblicos. Observem como que a gente tem aqui uma dramaticidade bem grande desse momento, o olhar do Sansão. Observa as figuras, como que as linhas elas fazem o olhar passear pela tela e voltar aqui para o centro, né? Observa essa linha diagonal vindo bem na direção do rosto, a mesma coisa o braço, né? Você vê que as figuras elas estão posicionadas de forma bastante dramática, né? O objetivo dessa pintura é engajar emocionalmente o espectador, e também que ele tem essa ação de dinamismo, né? Observa que praticamente não tem figura estática aqui. Talvez a figura mais estática aqui seja essa senhora no canto, mas você vê o cara puxando a mão, você vê o outro tentando segurar, o outro vindo com mais corda ali, o outro vindo aqui com essa massa aqui, essa ferramenta aqui, essa arma, o outro puxando a espada. Então você vê bastante linhas diagonais e bastante linhas trabalhando em conjunto para fazer o olho passear pela tela e voltar aqui para o centro, né, voltar aqui para o Sansão. Aqui o José de Ribeira, que é um pintor barroco, já o barroco espanhol, as características do barroco italiano, do Caravaggio, mas na minha opinião não está no Sagrada Família. Também a gente vê algumas nuances da característica renascentista aqui, mas a predominância aqui é barroca, principalmente quando a gente vê esse contraste, esse alto contraste aqui entre fundo e figura, e um chiaroscuro bem definido, onde a gente tem a luz batendo na superfície e a outra superfície onde a luz não, e com os tons mais comprimidos ali todos na região da sombra, que é basicamente o que a gente vê aqui. A região da sombra a gente não consegue enxergar detalhe praticamente nenhum. O que está iluminado aqui são partes, praticamente metade dos rostos dessas figuras, e tecido, né, tudo bem descrito. O objetivo da pintura barroca é trazer um realismo, é aprofundar no realismo. Então a gente tem as partes que estão iluminadas, são as partes que têm mais informação, né? Tudo que está na parte da sombra está bem comprimido e com bem pouco valor tonal. Aqui a gente tem umas pinturas do Francisco de Zurbarán, outro pintor barroco espanhol. Esse primeiro aqui, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, é uma pintura que, né, com o cordeiro amarrado, Imaculada Conceição e São Francisco. O São Francisco, acho que dessas pinturas aqui, é a que mais reflete o estilo barroco, onde a gente tem a parte da sombra muito bem definida, as informações da sombra comprimidos, e sem muita definição, né? Enquanto que na parte da luz é onde a gente enxerga a maior nuance de temperatura de cor, de informação de textura e tudo mais. Observe aqui que aqui a gente tem característica de tema cristão, né? Predominância de tema cristão, e ao mesmo tempo a gente tem essa estética barroca aqui, né? Da separação das áreas de luz e de sombra. Mesmo que essa aqui ela esteja com uma iluminação mais bem definida, a gente percebe que a leitura visual fica bem fácil quando a gente tem a iluminação vinda de um ponto, separação de figura e fundo por valor tonal, e os tons fazendo a curvatura conforme vão se afastando, que a forma vai virando em direção oposta da luz. Indo em frente aqui a gente tem 3 obras do Diego Velázquez, que foi provavelmente o maior pintor barroco espanhol, e
os maiores desse período como um todo. A gente tem aqui esse autorretrato de 1650, o retrato do Papa Inocêncio X. Esse retrato aqui ele é considerado um dos melhores retratos, né, do Velázquez. Aqui a gente tem Felipe IV. Então observa como que o Velázquez, por ter sido um pintor da corte espanhola, ele pintava, ele tinha encomenda de gente com bastante poder e influência, e ele entregava, né? Você vê a técnica do Velázquez é absolutamente assombrosa, né? Quando a gente compara com pintores menores desse período, a gente vê que o Velázquez realmente ele estava uns bons degraus para cima. Aqui a gente tem algumas pinturas também de cenas de cotidiano, né? Que algumas pinturas do Velázquez, a gente pode dizer até que tem uma temática realista, do movimento realismo que surgiu na França séculos depois, né? Mas são pinturas de cotidiano, igual dessa senhora aqui fritando ovo, né? O aguadeiro de Sevilha. E falando no aguadeiro de Sevilha, observa aquilo que eu citei em relação às características do barroco em si, né? Observa aqui que a gente tem uma descrição aqui da água, né, escorrendo aqui por esse gel aqui de barro, que a gente não via em movimentos anteriores. A gente não via esse refino da técnica da pintura a óleo para descrever nuances tão de água, de vidro, né, como a gente tem aqui, né, de cabelo, de barba, né, esse ovo. Então você vê que na descrição da matéria com a técnica barroca, né, com o movimento barroco, é visível quando a gente olha obras de artistas como Caravaggio, como o Velázquez, como o Rembrandt. Aqui a gente tem Meninas, que é a obra máxima do Velázquez. É uma das pinturas mais reconhecidas e mais, vamos dizer assim, é considerada uma das melhores pinturas já feitas dentro desse período, não só do barroco, como da história da arte de uma forma geral. A gente tem aqui essa representação da cena da corte espanhola, do rei Felipe IV, retratando aqui no centro a infanta Margarida Teresa. E a gente tem aqui um Velázquez sendo extremamente criativo. Ela quebra essa relação entre espectador e obra, de modo que a gente observa essa tela e as pessoas elas estão observando a gente de volta. A gente tem aqui a figura do rei e da rainha como se estivessem no nosso lugar aqui, do espectador, né? Então existem várias teorias, vários estudos feitos em cima dessa obra, especulações, mas tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que é tudo especulação, porque a gente não tem, vamos dizer assim, um documento escrito do Velázquez explicitando qual que era a intenção dele com a obra em si, né? Esse aqui é um dos aposentos do Alcázar de Madrid. É um salão bem grande, onde a gente tem as figuras aqui concentradas nessa parte de baixo. Mas observa como que a composição ela é feita de modo que o olho passeia, né, como um todo e volta aqui para o centro de interesse da figura. Aqui é uma foto da obra no Museu de Madrid, e observa o tamanho, né, dessa escala, que é exatamente o tamanho aqui da pintura do Velázquez pintando. Para que é uma pintura bem grande e é uma das principais atrações, né? Então essa pintura que eu tinha que colocar, porque a gente é uma obra-prima do Velázquez, e vamos seguindo. Começamos agora então o barroco holandês, com essa figura que é provavelmente a figura mais conhecida do barroco holandês, né, o Rembrandt. Começando aqui então com 3 autorretratos dele em épocas diferentes da vida, né, na juventude, ele já numa idade um pouco mais avançada, né, e uma coisa interessante de luz e sombra bem definida do barroco, ele trabalha também bastante técnicas para revelar uma textura bem definida e diferenciada, né? O Rembrandt ele é bem característico, que ele deixa trazendo uma certa agitação visual, né, na superfície que ele trabalha. Se a gente pegar o Rembrandt e colocar lado a lado com um Caravaggio, por exemplo, né, principalmente nessas pinturas
mais tardias, você vê que o Rembrandt ele trabalha, ele começa a fazer alguns testes, além de um uso criativo de pinceladas, como por exemplo esses grafito que ele usa aqui nesses fios do cabelo dele, que é uma técnica onde o pintor aqui ele usa uma tinta branca, ele faz a preparação do fundo mais escuro, ele passa uma tinta branca em cima, depois ele usa o cabo para raspar aqui e dar essa sensação visual de fios, dos fios de cabelo. Então o Rembrandt ele é um pintor que ele é um pintor bastante criativo para o período em relação às sensações visuais que a mídia da pintura a óleo pode dar. E não só isso, quando a gente olha bem de perto as pinturas do Rembrandt, eu recomendo que se você tem interesse em pintura a óleo, eu recomendo que olhe de perto as pinturas desses autorretratos, porque você vai enxergar algumas cores ali que elas acontecem no esquema da mistura ótica, né? Ele não coloca aquela cor, ele coloca uma cor diferente ali, mas que a gente percebe olhando de longe. Até o momento eu não tive a oportunidade de ir no Rijksmuseum Museum, onde tem bastante obras do Rembrandt, mas você tem acesso a foto dessas obras em alta resolução pelo Google Images. Então vale a pena você abrir essas imagens em alta resolução e olhar bem de perto para você pegar essas decisões de design, vamos dizer assim, que o Rembrandt tomou nas pinturas dele, e a gente pode aprender bastante com elas. Aqui a gente tem outras duas pinturas do Rembrandt, né? Observa como que ele usa a luz seletiva, né, para isolar aqui essa região, por exemplo, em relação ao fundo aqui que está bem mais escura, né, bem com uns detalhes bem mais comprimidos aqui, e como que o Rembrandt ele dá uma atenção para detalhes e texturas. Aqui o Dr. Nicolas Tulp também, a gente observa como que o Rembrandt ele é bastante cuidadoso quando ele quer na renderização, na descrição da forma, das texturas, na variação de temperatura de cor, né? Observa como que a gente tem aqui no rosto nuances de cinza, de avermelhado, né, de laranja. A gente vê e observa também como que a pele do morto aqui ele está bem mais fria, né? Então você vê como ele controla bem os cinzas aqui também. O Rembrandt realmente foi um pintor espetacular. Aqui a gente tem o Johannes Vermeer, dessas três que são provavelmente as três pinturas mais conhecidas dele. A Leiteira, de 1660, Garota do Brinco de Pérola, 1665, a Arte da Pintura, 1666 a 1668. Então, novamente, o Vermeer ele é um pintor barroco holandês também, né? Ele não pintou tantas obras assim, né? Mas essas poucas que ele pintou acabaram ficando bastante conhecidas, né? Observação vindo aqui da janela, a gente tem uma cena de cotidiano. Esse tipo de pintura, nessa época a Holanda ela era uma potência, ela tinha bastante dinheiro chegando ali na Holanda através através de comércio e dos navios, que a matéria-prima das colônias. Então esses comerciantes, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas encomendavam telas que faziam sentido para elas, né? Aqui a gente não tem muita encomenda a temática religiosa como um tema muito frequente aqui nas obras do barroco holandês. E a gente tem aqui daí o Frans Hals, também do barroco holandês, onde a gente vê aqui uma influência do Rubens dele, e também a gente vê uma criatividade na descrição da matéria e das pinceladas, né? Não só isso, também como dos temas que ele usa aqui, das figuras que ele resolve retratar. Observa que as pinturas do Frans Hals, os retratos dele, aparecem retratos de pessoas que não estão posando para uma pintura, né? A preocupação do Frans Hals é retratar as pessoas como se elas estivessem no seu habitat natural, vamos dizer assim, né? Sem uma pose forçada nem nada do tipo. E aí você vê marcas de pinceladas bastante interessantes quando a gente olha de perto, né? Usando a técnica de uma pincelada seca em cima de uma superfície já seca, né? Da pintura a óleo. Então a gente vê
ah, vestígios de pincelada seca, a gente vê marcas de pincelada direta mais visíveis, mais características do que a gente normalmente vê no Caravaggio, por exemplo. A gente vê uma mais, vamos dizer assim, menos detalhada de cabelos, né, principalmente na divisão do cabelo para o fundo. E ao mesmo tempo, quando ele quer, você vê que ele faz, esse aqui no caso, nos detalhes dessa vestimenta aqui, quando ele quer, ele trabalha uma pincelada bem fina, bem indireta, né, bem misturada, com uma descrição bem cuidadosa da forma. Né? E em outros casos, ele trabalha uma descrição mais rústica, né, mais cheia de textura. Né? Então, o Frans Hals é um pintor desse período barroco holandês bastante versátil na técnica da pintura, no domínio da pintura a óleo.